Olá, empreendedores e empreendedoras. Esta é a nossa 10ª aula do nosso projeto N, Empreendedores na Nova Economia, ou o empreendedorismo na nova economia. Primeiramente, quero lembrar a todos para que tenham foco naquilo que vão aprender aqui. Desligue-se das distrações do Facebook, do WhatsApp, todas as redes sociais, da televisão e foco total naquilo que nós vamos ver nesta aula. Qual o caminho que nós já percorremos? Na primeira aula nós vimos sobre o estado atual, autoconhecimento. Na segunda nós vimos sobre gestão do tempo. Na terceira, missão, visão e valores. Quarta aula, plano de negócio, construção do Canvas. Quinta aula, mindset financeiro. Sexta aula, processos, ou os POPs, processo operacional padrão, ou procedimento operacional padrão. Proposta de valor, marketing. E na nona aula nós vimos sobre vendas. Nesta aula nós vamos falar sobre gamificação. Qual o objetivo desta aula? Compreender o conceito de gamificação. Entender como os processos e técnicas de engajamento e motivação presentes nos games podem influenciar a forma como vivemos e trabalhamos nos dias atuais. Qual o propósito da gamificação? Motivar pessoas no trabalho, porque motivar pessoas no trabalho não é uma tarefa fácil. Mas quando você cria no trabalho um ambiente como se fosse um ambiente de competição, transforma o ambiente de trabalho num ambiente competitivo, os colaboradores passam a ter mais motivação para o desempenho da atividade. Isso voltado para resultados. A gamificação não é apenas um jogo de ambiente virtual, com menu, personagens e fases que devem ser ultrapassadas. A gamificação é muito mais do que isso. Gamificação ou ludificação é um recurso que utiliza as mecânicas e dinâmicas dos jogos para gerar engajamento, motivar ações e comportamentos. Gamificação é o mesmo que ludificação. A gamificação nos remete ao lúdico, ou seja, nos traz como conceito tornar uma atividade tediosa em algo estimulante e prazeroso. Os jogos estão presentes em nossa vida desde a infância. É inerente à natureza humana gostar de jogos, gostar de competições. Na nossa infância nós caminhávamos sobre meio fio, imaginando um rio de lavas à nossa direita, à nossa esquerda. Andávamos pela rua contando carros de cores diferentes, tudo com o propósito de competição. Contávamos lajotas, contávamos estilos de fachada de prédio, contávamos postes, placas, nuvens em forma de coisas. Eu me lembro que na minha infância, quando a minha mãe preparava pipoca, ela colocava numa vasilha grande e colocava para a criançada comer pipoca. Mas em vez de comer pipoca, nós fazíamos ali uma competição para ver quem conseguia mais formas de animais, de noivas, enfim, as mais diversas formas. Era uma brincadeira gostosa. E o propósito da gamificação no ambiente de trabalho é tornar o trabalho uma brincadeira, entre aspas, uma brincadeira gostosa. O segundo maior banco do país em ativos lucrou no segundo semestre de 2016 2,4 bilhões. Porém, o jogo GTA, nesse mesmo período, lucrou 4,3 bilhões de reais. Por que será essa discrepância? Em 2016, os 100 filmes mais lucrativos fizeram juntos 25,6 bilhões de dólares. Somando todas as plataformas,
a indústria de games se manteve como a mais rentável, com 91 bilhões de dólares em 2016. Por que os jogos fascinam tanto? O ser humano possui uma predisposição psicológica para se envolver com jogos. Por que o ser humano é fanático por jogos? A competição, ela estimula a liberação de um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é um dos neurotransmissores mais famosos do nosso sistema nervoso. Ela é conhecida como neurotransmissor do prazer. Sua função principal é ativar os circuitos de recompensa do cérebro. Então, o ser humano ele busca situações de aventura, situações onde ele possa competir, onde ele possa explorar o máximo de si. É natural a busca do prazer em alguma coisa que lhe dê prazer, quer seja em uma atividade, quer seja na alimentação. E o mesmo ocorre com as metas que nós estabelecemos. Estabelecer uma meta e atingir essa meta também proporciona a liberação de dopamina. Mihaly Csikszentmihalyi, sei lá como é o nome desse sujeito aí, como vocês estão lendo aqui no slide, é um psicólogo, um pesquisador, que desde os anos 60 estuda um estado mental que acontece quando estamos totalmente envolvidos em uma atividade. E ele define esse estado como estado de flow, ou estado de fluidez, ou poderíamos chamar de estado de imersão. Estado de flow é quando é um estado mental de operação em que a pessoa está totalmente imersa no que está fazendo, caracterizado por um sentimento de total envolvimento e sucesso no processo da atividade. Então, quando nós estabelecemos no ambiente de trabalho, um ambiente de competição, nós proporcionamos um estado de imersão. E com isso nós eliminamos aquilo que chamamos de presenteísmo. O presenteísmo é quando a pessoa desenvolve uma atividade de forma mecânica. Ela está fisicamente no ambiente, porém emocionalmente ela está distante dali. Quando estamos jogando, entramos em flow e nos tornamos a melhor versão de nós mesmos, rapidamente, dispostos a resolver um problema, custe o que custar. Então, quando nós estamos nesse estado de imersão, tudo o que nós temos em mente é alcançar, atingir a nossa meta e alcançar o resultado a que nos propusemos. Na vida real, perante um fracasso, quando nos deparamos com obstáculos, não costumamos ser assim. Sentimos-nos vencidos, esmagados, ansiosos, deprimidos, frustrados ou pessimistas. Então, o propósito dessa aula é criar uma condição, um ambiente no trabalho em que as dificuldades que teremos que enfrentar no ambiente de trabalho, elas possam ser encaradas como um jogo e não como um grande empecilho, como uma grande barreira. É natural que no trabalho, quando nos deparamos com essas situações, nós sintamos uma forte frustração, uma vontade de desistir, porque nós não conseguimos nos motivar diante daquele novo desafio. E a gamificação ela vem justamente para resolver este problema no ambiente de trabalho. O presenteísmo, como nós já falamos, é quando a pessoa está de corpo presente, porém a mente está longe daquele ambiente. Tudo que a pessoa quer é estar longe dali. E qual é a grande implicação? Qual é o grande problema disso? O grande problema está justamente no desempenho, está na produtividade.
Então, quando a pessoa faz alguma coisa porque ela é obrigada a fazer, mas não porque aquilo lhe dá prazer, a produtividade é muito aquém daquilo que poderia ser. E compete ao líder de uma equipe estimular, criar esse ambiente propício a uma disputa, como se ali ele criasse um ambiente de um campeonato. E é possível, mesmo que a equipe seja pequena, ou mesmo que haja apenas um indivíduo no ambiente de trabalho, é possível criar uma disputa, nem que essa disputa seja consigo mesmo. Ou seja, a pessoa estará competindo com os seus modos, podemos dizer assim, seus modos antigos, né? Onde preponderava a ineficiência, o baixo entusiasmo, a pouca vontade de realizar. Então, o presenteísmo é quando estamos apenas de corpo presente no ambiente de trabalho. É quando a nossa vontade maior era estar em outro lugar. Dinâmicas de trabalho opressoras, rígidas e sem sentido só aumentam as chances de funcionários presenteístas. Há um grande segredo na liderança que eu quero que vocês guardem essa informação para toda a vida de vocês. Uma coisa é o funcionário, é o liderado fazer aquilo que o líder quer que seja feito simplesmente porque o líder quer que seja feito. E a outra coisa é o subordinado fazer aquilo que o líder quer que se faça porque o liderado quer fazer. Quando o liderado faz algo por opressão, por imposição, no momento em que ele puder puxar o tapete do chefe, ele vai puxar o tapete do chefe. Então essas dinâmicas de trabalho opressoras, rígidas, humilhante, levam o colaborador a um estresse, a uma má vontade, e no momento em que ele puder sabotar, ele vai sabotar. Os jovens da geração atual estão com problemas. Segundo a Forbes, esses jovens trocam de emprego 3 vezes ao ano. Por que a juventude se comporta assim? Justamente porque elas já não encontram mais sentido no ambiente de trabalho. A nossa juventude hoje ela vem com uma mentalidade digital. Já nós viemos num ambiente de um mundo em que tudo à nossa volta era analógico. Esta juventude hoje com 20, 25 anos, ela tem uma mentalidade digital. Então, esse ambiente, esse modelo antigo, esse ambiente antigo de trabalho, já não atende mais a demanda da expectativa dessa juventude. Por isso, nós precisamos criar esse ambiente propício para que essa juventude ela possa se sentir estimulada. Então, o modelo arcaico, o modelo antigo de trabalho, já não se adequa mais à nova geração. Como podemos levar nossos colaboradores ao estado de flow? A gamificação estimula o colaborador a criar um significado pessoal para o seu trabalho e conectá-lo aos objetivos do negócio. E é justamente por ver um significado pessoal no seu trabalho que o profissional fica mais engajado e motivado a trabalhar mais para atingir as metas da organização. Quais são os elementos da gamificação? Uma gamificação ela precisa ter objetivos, ela precisa ter regras, ela precisa ter desafios e ela precisa ter prêmios. E muito mais do que isso, o líder ou o chefe ou o patrão, ele precisa estar envolvido na gamificação. Porque se o líder não se envolve na gamificação, se ele não acredita na gamificação, ninguém mais irá acreditar. A liderança, de fato, ela ocorre pelo exemplo. Como aplicar a gamificação em sua empresa? Gamifique os indicadores do mapa estratégico,
ludificação, gamifique as metas de vendas, gamifique as inovações, promova reuniões mensais para comemorar os resultados, gamifique indicadores semanais. Este é um assunto bastante intenso e profundo. Há muito que se ver sobre este assunto. Nós não temos o propósito de, nesta aula, esgotar este assunto, mas nós temos o propósito de trazer isso à tona, o conhecimento, para que você, como empreendedor de fato, como empresário de fato, busque compreender mais sobre esse conceito e crie as suas próprias gamificações no seu ambiente de trabalho. Alguns líderes escondem o jogo. Os líderes, eles têm a tendência de não envolver a sua equipe totalmente no seu negócio. E um comportamento muito comum é esconder resultados. O líder que esconde resultados dos seus liderados, ele não tem motivo para comemoração. E não comemorando com a sua equipe, a equipe não consegue se estimular diante de algo que ela não tem notícias de que o seu empenho trouxe um resultado favorável. Então, o bom líder é aquele que comemora todas as conquistas com a sua equipe. É necessário haver regras bem definidas para que você possa transformar uma tarefa rotineira, chata, em algo prazeroso. E como é que você faz isso? O livro O Mito do Empreendedor aborda com profundidade esse assunto. Eu espero que você esteja lendo este livro e possa estar aplicando os conceitos ali colocados em seu negócio. Lembre-se sempre de estabelecer prazos, metas, prazo definido. Tudo aquilo que você está para você realizar em um tempo qualquer, nunca será realizado. Porém, aquilo que você define dia e hora de conclusão, então já fica mais fácil de você, de fato, concluir aquele projeto. Então, nesta aula nós falamos sobre gamificação. Há muita maneira de você criar uma gamificação no ambiente de trabalho. E não se trata de um assunto sofisticado. Embora profundo e abrangente, mas ele é simples. Tem como você criar um campeonato de forma muito simples no teu ambiente de trabalho. Por exemplo, a cada resultado alcançado, o membro da equipe que alcança um determinado resultado, primeiro, ele pode ser merecedor de uma estrela em um painel. E ao final de um determinado período, você vai premiar a pessoa que acumulou o maior número de estrelas naquele período. Então existem inúmeras maneiras. Nós não pretendemos aqui expor essas diversas maneiras, porém compete a você, sabendo que isso existe e que isso é útil no seu ambiente de trabalho, compete você procurar na maior enciclopédia da atualidade, que é a internet. E você vai encontrar muita informação a respeito deste assunto. Tarefas. Defina algum tipo de gamificação e pratique no seu negócio ou na sua casa, não importa, mas crie um campeonato, nem que você tenha que competir consigo mesmo. Continue fazendo uso da agenda, o dia perfeito e a semana perfeita. E continue a leitura do livro O Mito do Empreendedor. A vida só tem sentido quando conseguimos ser elemento de cura um do outro. Agradeço a sua participação. Realização Goulart Coach. E até a nossa próxima aula.